Niuly Campos e professor Bittencourt são os meus convidados de hoje. Jornal da Fã. Entrevista. Niuly Campos, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Fã. Bom dia, querido. Uma alegria, sempre um prazer estar aqui, Sempre, Narciso. toda Muito minha. obrigada pelo convite. Quero aproveitar para cumprimentar a turma que está aqui. Fica à vontade, pode mandar sim. meu abraço aqui para o Wendel, que está aqui, para Diego, como sempre, para o professor Bittencourt, para os meus companheiros ali de partido, doutor Tiago, doutor Marcelo e todos os nossos ouvintes. Mandar um abraço também para Matheus, para Natália. Dona Helena hoje não está aqui. Não, mas tá de ela férias. caprichado, cafezinho. Professor Bittencourt, também meu convidado, que inclusive me presenteou com um livro aqui, quero agradecê-lo. De Negro, O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão. É um livro do Clóvis Moura. Muito obrigado, professor, pelo presente. Por nada, meu querido Narciso, por nada, que você faça bom uso aí do livro, possa ler bastante. Eu conheço que você foi meu aluno, é um bom leitor. Mas muito obrigado pela possibilidade de Narciso estar aqui no seu programa, muito obrigado por poder interagir aqui com o Niuly, essa mulher muito importante, que muito verdadeiramente coloca a mulher no espaço de referência e de proatividade que precisa cada vez mais ser reafirmado. Muito obrigado, todo mundo aqui da sua parte técnica. Niuly, vou começar por você. Esse Dia da Consciência Negra sempre levanta um debate na sociedade, né? É discriminação, tratar já o dia como o Dia do Negro, é Dia do Negro, não é Dia do Negro. Qual a importância dessa temática? É fundamental. Quero aproveitar para falar de Tawane, essa mulher negra maravilhosa que está aqui. Foi a única que eu não cumprimentei. Mandar um abraço à assessora aqui do professor Bittencourt. É tão fundamental, né, que a gente ainda tem que se perguntar isso. Por que é importante esse dia, né, Narciso? Porque nós vivemos sobre o mito da democracia racial. Fomos um país, o último país, né, a abolir a escravatura e ainda assim, considerando a quantidade de pessoas escravizadas, nós sabemos que lá, quando a gente pensa em 13 de maio, a Lei Áurea foi assinada, mas não foi dada qualquer condição de vida, de sobrevivência às pessoas que foram escravizadas por tantos anos. E todo esse empreendimento da escravização, porque é um empreendimento que foi pensado para explorar, tão lucrativo, fez a realidade que a gente encontra hoje, encontra reflexos até hoje na nossa realidade. Isso significa que a gente precisa tomar consciência. Por isso é tão importante entender, né, que essa consciência negra precisa exaltar tudo aquilo de valioso que a população negra construiu nesse país, construiu ao longo dos séculos e que precisa, então, ter a valorização que merece. Portanto, é fundamental que a gente dialogue. Por que ainda, a essa altura, nós enfrentamos dados tão violentos quando a gente pensa na população negra? Por que a essa altura nós temos a maioria da população negra nos presídios, nós temos a maioria da população negra sendo vítima, por exemplo, as mulheres negras que estão na base da classe trabalhadora, como maior população a sofrer violência obstétrica, a sofrer violência nas ruas? Por que isso ainda acontece? Então é fundamental que a gente reflita e pense sempre na emancipação e na luta coletiva do povo negro para que a gente consiga, de fato, entregar tudo aquilo que a população tem direito, a cidadania que o povo negro tem direito. Bittencourt, esses dados trazidos pela Niuly dentro desse contexto do que a gente debate, a maioria da população pobre, a maioria da população presa, a maioria da população que sofre as consequências disso, sofre porque é maioria? O Narciso sofre porque historicamente foi imposto à sociedade brasileira a necessidade de desqualificar o povo negro, o homem e a mulher negra, a fim de justificar o que foi de mais perverso na construção da nossa sociedade, que foi a escravidão. A escravidão é a expressão mais absurda de domínio do ser humano sobre o ser humano, e para que ela fosse instaurada no Brasil, em qualquer canto do mundo, a escravidão moderna, que é a escravidão racial, ela precisava construir justificativas. E nós ainda somos herdeiros dessas justificativas, que desumaniza o homem negro, que desqualifica o homem e a mulher negra, que empurra esse universo de homens e mulheres negras para a situação completamente marginal. Niuly apontou informações aí que são muito importantes. Nós negros e negras, após o fim da escravidão, fomos empurrados à circunstância de marginal. Era proibido terra para homem e mulher negra. Era proibido, estou dizendo, não era difícil o acesso, era proibido a escola
para homens e mulheres negras. Portanto, se você não tem acesso ao trabalho, se você não tem acesso à educação, porque lhe é proibido, o que lhe resta? Né? Além disso, era proibida a vadiagem. Portanto, você não pode ir para a escola, você não tem terra para trabalhar, você não pode estar na rua, você é preso por conta disso. Portanto, nós ainda somos herdeiros disso, absorvemos e reproduzimos esse conjunto de valores absolutamente equivocados e o dia a dia se manifesta com esses dados. Infelizmente, ainda somos a grande maioria da população no presídio, a grande maioria dos mais pobres, mas não somos ainda a maioria nos espaços de poder da política, nos espaços de poder das instituições públicas, tais quais da área de justiça, do Ministério Público. Nós não somos ainda. Portanto, se fosse a maioria pela maioria, seria razoável. Está no presídio porque é maioria, então também está no Tribunal de Justiça porque é maioria. Então também está no Ministério Público porque é maioria. Ou está no Congresso Nacional porque é maioria, se fosse essa referência. Na semana passada, a gente, pensando na produção de matérias para o dia de hoje, é que a gente, quando você começa a olhar os espaços de poder, é que você vê a realidade. A gente começou. Tribunal de Justiça, quantos? Ministério Público, quantos? Câmara de Vereadores, quantos? Aí você começa a perceber a realidade assustadora que é. Niuli, a importância da educação nesse processo de conscientização. Fundamental, né? Como o Bittencourt disse, às pessoas negras isso foi negado desde sempre. Quando a gente pensa nesse conceito, por exemplo, de escravização, a gente sabe que biologicamente, cientificamente, não existem raça negra ou raça branca. Né? Que isso foi uma construção, inclusive, intelectuais e cientistas afirmaram essa ideia que foi construída para possibilitar a escravização desses corpos. E, ao longo dos anos, isso foi sendo consolidado e é consolidado até hoje. Portanto, ainda que não exista mais de uma raça, nós fomos corpos racializados. E é preciso que nas escolas, a partir da educação também, se compreenda todo esse processo de construção dessa racialização para que a gente possa, então, fortalecer a luta política, inclusive, para libertar esse domínio que ainda existe, essa sociedade para sair dessa lógica estruturalmente racista em que a gente vive, né? Quando a gente olha para os espaços de poder que você colocou, que há uma dificuldade de chamar fulano ou ciclano para construir a pauta, porque nós não estamos ainda nesses espaços de poder. E quando estamos, como o professor Bittencourt, que é um vereador, como um promotor que viria, né, doutor Luiz Fausto, quando a gente pensa nesses espaços, ainda assim, a dificuldade da representatividade desses homens e mulheres, sobretudo mulheres negras, chegarem lá, mas quando chegam também, essa luta individual não é capaz de libertar o todo da sociedade, a maioria da população, ainda de todo esse processo de violência que é consequência dessa escravização. Portanto, quando a gente pensa numa emancipação individual, ela ainda não entrega aquilo que a população negra precisa. Portanto, é preciso sempre fomentar, por meio da educação, essa consciência racial, a consciência política da importância da luta contra o racismo, da luta antirracista, né? Porque é preciso que a gente enfrente o racismo todos os dias para que a gente possa transformar, de fato, a sociedade. Estamos aqui no Jornal da Fã com um programa especial debatendo o Dia da Consciência Negra. Os nossos convidados, a professora, a advogada Niuli Campos e também o vereador e professor Bittencourt. O professor Bittencourt, nós temos uma brutalidade histórica também, um fato histórico extremamente brutal, que é a matança de judeus, né? Esse fato histórico, ele cria mais comoção do que o próprio processo de escravidão? Narciso, primeiro, é também algo horrendo da história da humanidade, toda forma de preconceito, de violência e que implique numa ação genocida é algo que a gente precisa deplorar e lutar contra e reafirmar a necessidade da memória para que aquilo jamais torne a acontecer. Mas, muito objetivamente, diz respeito a não negros. Portanto, a sociedade, quando diz respeito às dores não negras, ela amplifica o eco em defesa desse universo. Por exemplo, ao tempo que aconteceram algumas catástrofes no mundo, na África aconteceram outras tantas muito recentemente. E o movimento internacional de mídia, os próprios movimentos, digamos assim, ativistas internacional, não olharam para a África
digamos, sentindo assim ou tendo a empatia que tem sempre com o universo europeu. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que não é necessário ter a empatia com o universo da Europa e com os brancos. Não estou dizendo isso. Precisa ter, sim, todos nós. Mas é preciso também que isso não seja relativizado quando diz respeito aos povos africanos ou quando diz respeito aos negros no Brasil. Recentemente, me permita, eu não sei os nomes, assim, mas tem uma celebridade branca que foi agredida pelo marido, que é um absurdo. Um absurdo, precisa ser punido. Mas um pouco antes dela, teve também uma celebridade negra que foi agredida pelo seu companheiro. As repercussões foram extremamente distintas sob o ponto de vista da amplitude dessa repercussão. Infelizmente é isso. Os brasileiros, o Brasil, de modo geral, tende-se a se comover, a se solidarizar, a ter empatia com as questões, né, do universo não negro e ter menos aí com relação à população negra. É como que culpabilizasse o negro pela condição, pela circunstância que socio-historicamente lhe foi imposta. É como que quando um negro é assassinado pela polícia, ele merecesse ser assassinado pela polícia, né? Não estou aqui falando que a polícia é sistematicamente programada para isso, mas quando a gente vai olhar os dados, meu querido Narciso, 70% dos homens, né, que morrem em confronto policial são jovens negros. Um jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser abordado pela polícia, né? Eu sou pai de um jovem negro, de um jovem e de uma jovem, né? Portanto, eu me preocupo com isso. Eu também já fui abordado pela polícia, em condições as mais diversas, né? Nós nos encontramos recentemente em um evento social e você me contava de uma abordagem que você passou. É verdade, Narciso. Tem tantas, eu vou repetir essa de fato. Eu estava no Pré-Caju, ali na feijoada do Pré-Caju, quem manda um abraço para o meu querido amigo Fabiano, e essa mania de falar com todo mundo, que é natural, e foi falar com segurança, cumprimentando. Aí o segurança olha para mim e diz: "Você está de folga?" Eu disse: "Estou." "Mas você vai trabalhar de tarde?" Eu disse: "Não, rapaz, não vou trabalhar de tarde." Aí o cara disse: "Então você só vai curtir." Eu só vou curtir hoje. Na cabeça do segurança, eu era alguém que estava trabalhando ali, entendeu? Na cabeça dele, um negro, no espaço que ele entenda que é de festa, não sei o quê, ou tá trabalhando ou é segurança, alguma coisa. Não faz parte. Não é um representante da classe política, não é nada disso. Me permita dizer só um que é clássico na minha vida, Nilly. Eu fui secretário de Estado de Direitos Humanos, eu digo sempre isso. E fui para um evento com o governador Jacques Barreto e um ministro de Estado. Ao final do evento, todo mundo foi almoçar num restaurante. Eu desço lá fantasiado de autoridade, com um carro de autoridade, e vou entrando no restaurante. Quando eu estou na porta, o cara diz: "Olha, motorista é na outra entrada." O cara nunca me viu, o cara não sabe quem sou eu. E ele, na cabeça dele, não está tendo um ato discriminatório, nada. Uhum. Ele só entende que preto, no meio das autoridades, ou é segurança ou é motorista. O preto não é mais uma autoridade. Isso é naturalizado, sistematizado, difundido, amplificado sistematicamente na nossa sociedade. Nilly, além dessa questão de toda a discussão sobre o tema, que avanços a gente precisa ter nos espaços de poder para que a sociedade tenha mais justiça social e supere um pouco essa questão da discriminação e do preconceito? Eu acho que é fundamental a gente começar pensando no que o professor Bittencourt disse, né? A representatividade nos espaços de poder e decisão, ela é fundamental, porque nós precisamos pensar que algumas dores dessas que são tão naturalizadas, são dores que atravessam os corpos das pessoas negras, essas pessoas precisam também estar com a caneta na mão, precisam também pensar e produzir política pública. Mas, para além disso, para além dos espaços de poder, é preciso sempre reforçar a importância da luta política, né, da transformação que se dá a partir da educação, a partir da oferta de serviços públicos, a partir de você, de fato, transformar a sociedade entendendo a importância da disputa do poder político, né? De você estar ali garantindo que essas pessoas são pessoas negras e elas saiam dessa condição de subalternidade e que a gente atinja não somente um avanço, como eu disse, individualizado, mas que a gente consiga penetrar nas instituições, que a gente consiga penetrar naquilo que é estrutural na sociedade, que é esse racismo. Então, trabalhar sempre o antirracismo, sempre uma política que enfrente o racismo,
em todos os pilares, né? A luta precisa ser interseccionalizada. A gente precisa, em todos os espaços, em todas as pautas, lançar sempre o nosso olhar de forma racializada também, para enfrentar esse racismo que atinge tanto a sociedade. Vamos à participação do povo interagindo aqui com Niuly Campos e o professor Bittencourt, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia, Bittencourt. Bom dia, Niuly. Bom dia a todos do programa. Narciso, aqui é Jeová da Cidade Nova. Narciso, quero aproveitar o momento aí no programa, né, que nosso professor Bittencourt está aí explanando suas falas a favor do povo negro. Ele sempre defensor, principalmente dos jovens negros aqui da nossa cidade, da nossa periferia. E ele empenhado aqui com o pessoal do Alto da Bela Vista, no bairro Cidade Nova, que é um povo negro sofrido também, né? E eu queria saber dele como é que anda aí a luta dele aí com a prefeitura, para ver se consegue fazer 2 ou 3 ruas que ficaram aqui sem ser feita no bairro Cidade Nova, no lado alto. Um abraço, Bittencourt, um abraço, Narciso. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a meu amigo professor, vereador Bittencourt. Bom dia também a nossa amiga Niuly. E quero dizer que o nome de Bittencourt, Narciso, é bem referendado na luta pela consciência negra, pela inclusão dos negros nos espaços de poder. E ele bem representa, né, essa classe tão sofrida, esse grupo tão sofrido como os negros. Eu também sou negro, sou aqui da Zona Norte de Aracaju, já passei por muitos preconceitos, mas a nossa luta continua e vamos nos somar sempre. E o Dia da Consciência Negra é um dia de grande reflexão, viu? Aqui quem fala é Flor de Jesus, líder comunitário e assistente social aqui da Zona Norte de Aracaju. Forte abraço, professor Bittencourt, forte abraço, Narciso Machado, e forte abraço, Niuly. Estamos juntos aí na luta. O professor Ronaldo, lá de Umbaúba, diz: Niuly, aceito o convite para palestrar aqui em Umbaúba. Tá aceito, professor. Estou à disposição. Meu abraço. Quer comentar algo sobre o que os ouvintes disseram? Fique à vontade. Mandar um abraço para Jeová, né? Para Flor. Flor é um querido, né, Bittencourt? Mandar um abraço para todos os ouvintes. Dizer que é isso, que reforçar a luta é pensar o enfrentamento do racismo que a gente vive todos os dias, para a gente melhorar como sociedade. Sônia Meire, vereadora de Aracaju, diz aqui: bom dia, quero deixar um abraço à nossa querida Niuly, o camarada Bittencourt, parabenizando-os pela entrevista. Aproveito para fazer o convite à sociedade aracajuana para comparecer ou acompanhar pelo YouTube a audiência pública na Câmara Municipal de Aracaju para debater a violência do Estado contra o povo negro, a partir das 9 horas da manhã. Obrigado, Sônia Meire, pela audiência de sempre. Bittencourt. Jeová, obrigado pela fala. Flor, obrigado pela fala. Jeová, eu tive na Imurbe, tratando do Alto da Bela Vista. Eu tenho uma reunião com o Ferrari na próxima sexta-feira. Da última vez que eu falei com ele, ele disse que teria uma audiência na Justiça para tratar, ou no Ministério Público para tratar dessa temática, e eu fiquei de retornar, mas eu tenho reunião com ele na próxima sexta-feira, às 17 horas. Flor, é exatamente isso, Flor. O Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão, para que a gente olhe a trajetória que nos fez chegar a esse estado de coisas no Brasil, que a gente consiga entender o que fez com que o Brasil se transforme num país racista, discriminador, e que coloque os homens e as mulheres, e os jovens e as crianças negras numa condição de muita dificuldade no Brasil. Portanto, é um dia fundamentalmente de reflexão, como você disse. Um grande abraço, meu querido. Professor André Ferzan faz aqui uma pergunta para cada um. Para Bittencourt, ele pergunta: quais as ações o Legislativo aracajuano tem feito na luta contra o preconceito racial? Quais ações Niuly vem desenvolvendo em prol da comunidade negra aracajuana? Fique à vontade. Como é o nome? André Ferzan. André Ferzan, meu abraço. Eu quero dizer que em todo lugar que eu ocupo, sabe, André, eu acho que a gente tem que ter consciência disso. Em todo espaço que a gente tiver, a gente precisa se colocar na luta antirracista. Então, eu como advogada, como professora, sempre como militante, inclusive nos espaços também político-partidários, fazendo parte do movimento negro do meu partido, também fazendo parte dentro da academia dessa disputa, seja ela teórica, né, seja ela intelectual, como eu digo, da produção acadêmica que pensa isso também, e como professora e como advogada. Eu acho que é fundamental quando a gente coloca todos os nossos espaços de atuação a serviço da luta antirracista. Eu aproveito a oportunidade para falar a ele também que eu acho que essa é uma pauta que precisa necessariamente ser destacada
nesse momento em que a gente vai viver, por exemplo, disputas eleitorais ano que vem, Narciso. E quando a gente pensa na cidade, essa cidade, tenho dito nas entrevistas, não pode ser um lugar que é sinônimo de sofrimento para uma parcela significativa da população, e essa parcela, ela se reflete sobretudo na população negra e sobretudo nas mulheres negras, que enfrentam a cidade de uma forma muito diferente e muito mais desafiadora. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que é fundamental. Claro que nós temos, quando a gente discute direito à cidade, sobretudo, tem Joyce Bert, uma ativista, arquiteta e urbanista também, que dialoga a respeito de qual é a cidade que a gente quer. Ela dialoga nessa perspectiva de pensar o direito à cidade, fazendo esse recorte, para além do recorte de classe, também fazer um recorte de raça e de gênero, porque ela enxerga, como mulher preta que é, os desafios que são enfrentados na cidade todos os dias. Então, quando a gente pensa numa ausência de um transporte decente, quem é a maioria da população que não tem acesso a esse transporte decente? Ou que tem acesso a um transporte precarizado, a um ônibus de preço caro? Qual é a maioria da população que não tem acesso a um serviço público de saúde de qualidade? É a população negra. Quando a gente pensa numa população que não tem acesso, ou que tem os seus territórios de vida ali destruídos, como, por exemplo, a gente tem a luta das Mangabeiras. Agora foi reconhecido uma parte da luta das Mangabeiras, o governo federal garantiu que ficasse em pé, mas uma parte muito grande já derrubada. Então, esses territórios de vidas, quem são as pessoas que ocupam? São as pessoas negras, sobretudo as mulheres negras. Quando a gente olha para a violência obstétrica, para os momentos de desafio na hora de parir, para os momentos de deixar seu filho ou sua filha para ir trabalhar. O que é que falta em Aracaju? Um déficit de mais de 1.000 crianças esperando vaga em creche. Tudo isso é pensar também de forma racializada e o quanto é importante a gente entregar política pública. Então, quando eu estou aqui no debate público, inclusive, estou fazendo esse enfrentamento a partir desse lugar de uma jovem mãe, mulher negra, que se coloca para o debate público para influenciar a população a pensar quais são as alternativas que a gente quer para a nossa cidade. E essas alternativas precisam garantir a emancipação do povo negro. Bittencourt. Nós respondendo a questão do André Frezan. André, tal qual o Niuri falou, em todos os espaços que eu tive a oportunidade de passar, sejam institucionais ou seja na minha atividade de professor, por um compromisso de natureza ética e identitária, esse tema sempre está presente. Na Câmara de Vereadores em especial, foi aprovado recentemente um projeto meu que trata sobre a valorização do patrimônio cultural e material da população negra, em especial dos povos de terreiro. Está em tramitação um projeto que facilita ou flexibiliza a isenção tributária de casas de santo. Está em tramitação um projeto que diz respeito à inserção de atividade comemorativa de povos de terreiro no 17 de março. No 17 de março, aniversário da cidade, nós temos uma missa, nós temos um show gospel. Portanto, a nossa lei prevê que temos também alguma atividade no universo de religião de matriz africana ou de povos negros. Inclusive, eu estou repassando recursos da minha emenda para que essa atividade seja realizada. Criamos a Frente Parlamentar Antirracista e Promoção da Igualdade Racial. Fizemos uma série de eventos lá na Câmara, seja audiências públicas ou sessões especiais, tratando de temáticas relativas à questão do negro, à questão da religiosidade afro-brasileira. É isso. E nos debates que doravante já existiram ali, que eu estou sempre tratando dessa temática. O Tiago Freitas diz aqui, um abraço para o meu amigo e professor Bittencourt, meu ex-professor de comunicação social, e para minha amiga de faculdade, Niuli Campos, 2 ícones que eu admiro nessa sociedade. É o Tiago Freitas que está falando. Vamos a mais 2 ouvintes interagindo aqui com os nossos debatedores. Bom dia, Narciso Machado, a toda a sua audiência maravilhosa. Bom dia aos entrevistados, Niuli Campos e a meu amigo professor Bittencourt, nesse dia tão importante na luta contra o racismo, dia da consciência negra, que falta muito ainda na nossa sociedade e principalmente nos órgãos, no poder público. É preciso levar esse debate para as comunidades, para a periferia, como o bairro Santos Dumont, que é majoritariamente negro, como bem conhece o professor Bittencourt, que sabe da nossa luta, do nosso trabalho. Então, por isso eu faço um apelo aos 2 entrevistados que façam esse debate, que tragam esse debate, ações, cultura, incentivo como parlamentar, como poder público, esse que tem acesso, que está nos órgãos, que tragam para comunidades como Santos Dumont, Bugio, Lamarão, Soledade, entre outros,
Fica aqui nosso apelo. Cristiano Conselheiro, aquele abraço. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvinte da FAM. Bom dia, debatedores. Narciso, eu acho muito importante o Dia da Consciência Negra. Existe uma história, não podemos negar isso. Mas o que é importante também é que esse dia seja utilizado para resgatar, né, nomes históricos, nomes que realmente trouxeram algum tipo de relevância e analisar as políticas públicas que foram feitas durante esses anos que não trouxeram nenhum tipo de resultado. A sociedade, você pega jovens que não sabem quem é Luiz Gama, não sabem quem é José do Patrocínio, André Rebouças, homens negros relevantes no nosso cenário que foram apagados porque simplesmente não se encaixam com narrativas políticas que determinados políticos gostam de utilizar. Então o Dia da Consciência Negra também tem que ser utilizado para esse resgate, pois os jovens, eles precisam de referências, os jovens precisam ter uma referência positiva. E hoje estão carentes dessas referências, né? O que você tem são políticos utilizando o ódio, fomentando o ódio, uma revolta, e depois trabalhando essa revolta em eleições, né? Se colocando como a solução. Rapidamente, Magna Santana, sua pergunta bem objetiva, porque o professor Bittencourt precisa ser liberado, Magna. 7h43, fica à vontade. Ave Maria. Olha aí, pense, anotaram, né? Yuli, professor Bittencourt, conste em ata. 30 segundos perdidos, vamos embora. Olha, tá vendo? Mas tudo bem, vamos lá. Meu bom dia a vocês. Esse é um debate que seria realmente bastante interessante, mas registro meu protesto. Eu gostaria de falar aqui, perguntando já a vocês dois, logo o DIEESE está divulgando hoje dados que mostram a triste realidade de Sergipe em relação à população negra. Não é novidade, mas confirma-se com números, menor remuneração, homens, mulheres, mas principalmente as mulheres negras, mais expostas a dificuldades no mercado de trabalho, enfim, uma série de coisas. Mas aí, vocês já falaram, eu pergunto exatamente como essa mudança de realidade, o que vocês esperam, vocês dois, uma que está pleiteando aí, disputar a prefeitura de Aracaju, né, para mudar essa realidade, se eleita, se de repente estiver fazendo parte desse processo, dessa engrenagem, professor Bittencourt, dessa mesma forma que hoje já está nesse processo, mas que teve o nome citado, mas de certa forma já foi escanteado, né, nesse sentido. Aí eu pergunto, né, como e o que vocês esperam desse gestor futuro. Muito obrigado, Magna Santana. Nilton, eu vou permitir que o Bittencourt responda, porque eu fiz um compromisso com ele de liberar às 7h45 e já são 7h45. Portanto, peço que você se posicione aí diante das falas e, e agradecendo já a sua presença, lhe permitindo sair para a concorrência. Muito obrigado, meu querido Narciso. Olha, primeiro, Tiago, um grande abraço. Saúde e paz. É sempre bom reover, reencontrar ex-alunos. O Cristiano e o outro que falou aqui, eu não estou lembrado do nome dele. Rodrigo Feiju. Rodrigo. Portanto, eu acho que é isso. Precisa resgatar nomes importantes. A grande questão é que esses nomes foram invisibilizados. Alguns foram branqueados. Se você pega Machado de Assis, embranqueceram Machado de Assis. Não dá para esquecer Machado de Assis, mas a gente embranquece, né? Portanto, é isso. Faz parte da estratégia racista, discriminação e preconceito. Com relação esses dados do DIEESE que a Magda apresenta, é isso, a infeliz, a triste realidade, Magda. Eu acho que cada vez mais um conjunto de ações de políticas públicas, cada vez mais é isso que o Nilton coloca, ter ações no campo da política. É a política que trata disso. Não adianta a gente cruzar o braço e dizer, olha, na política não se mete essa questão. Isso é uma questão de natureza política, porque diz respeito a uma questão de poder. Infelizmente, como diz Caetano Veloso, é o macho adulto e branco sempre no comando. Ele tem uma música, eu acho que é Estrangeiro, não estou lembrado exatamente o nome, que ele diz exatamente isso. E essa é a realidade. Isso é uma realidade de poder político. E a gente precisa, via a política, encontrar arestas contra esse sentido. Portanto,
Já finalizando, queria agradecer enormemente a possibilidade de estar aqui. Um prazer, Niuli, interagir com você. Desejo muito sucesso. A sua presença no campo da política por si só já é uma coisa muito importante. Lhe conheço pela sua trajetória, sua inteligência, seu compromisso. Portanto, muito obrigado a todo mundo. Narciso, um grande abraço, saúde e paz. Sinta-se beijado aqui mesmo à Obrigado distância. pelo presente, viu? Ah, por nada, Narciso, por nada. Ele tá doido pra Eu revelar. contava. Eu não vou revelar, não. Ele trouxe um livro para que a gente pudesse sortear. Quando eu pego o livro, vejo aqui a temática, eu digo, meus ouvintes, infelizmente, vão ficar sem esse, porque esse livro é meu. Narciso se apropriou. Saúde e paz, até mais. Obrigado. Vou ao intervalo comercial e retorno para dar continuidade a esse papo com Niuli, finalizando esta reflexão e entrando também no cenário de 2024. Mandar um abraço aqui à querida jornalista Mália Reuter. Ela diz aqui: parabenizo a FAM por trazer um diálogo enriquecedor com o professor e com a professora e advogada Niuli e o professor e vereador Bittencourt. Aproveito para compartilhar um evento promovido pelo Conselho de Psicologia por meio da Comissão de Psicologia e Relações Interétnicas. É evento gratuito que acontece na UFES. O quarto sempre, o despertar de uma psicologia racializada. Acontece no próximo dia 23, a partir das 8 horas da manhã, na Universidade Federal de Sergipe. Quem quiser mais informações, pelo 999-22-5546. 999-22-5546. Obrigado, Amália, pela audiência de sempre. Um grande cheiro. Niuli, um comentário aí geral sobre a participação dos ouvintes, para que eu possa lhe fazer perguntas sobre 2024. Sim, senhor. Eu quero mandar um abraço para Tiago Freitas, para Cristiano Conselheiro. E eu penso que foi Rodrigo que falou a respeito dos homens negros. Rodrigo Feiju, isso. Rodrigo Feiju. E veja, como o racismo e o machismo, eles estão aí umbilicalmente ligados, porque as mulheres negras, elas sofrem um processo de apagamento na história. Porque ele citou aí grandes homens negros, mas em mulheres negras a gente nem pensa. Então nós temos aqui Sueli Carneiro, nós temos Beatriz Nascimento, que foi sergipana e agora foi reconhecida, chegou no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, Beatriz Nascimento. Lélia Gonzalez, grande intelectual preta brasileira, importante para a formação de conceitos, inclusive como a africanidade, como o português. Então, quando a gente pensa nas mulheres, na força das mulheres negras, nas mulheres negras sergipanas, inclusive, na luta dessas mulheres, a gente entende o quanto a luta ainda precisa, né, que a gente reverbere as vozes dessas pessoas. Porque mais do que invisibilizar homens negros, as mulheres negras, a gente acaba nem conhecendo por vezes, né? Então é muito importante fazer esse registro. Eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para uma mulher preta potente da luta quilombola, da luta antirracista, que foi nossa candidata a suplente de Senado nas eleições do ano passado, que é a Exaltina, essa líder quilombola, aproveitando para parabenizar a Exaltina, para parabenizar toda a comunidade de Brejão dos Negros, que teve o reconhecimento do seu território agora como território quilombola, Mussuca também, Bela Vista e Quebra-Chifre, que você trouxe aí, mas mandar meu abraço especial para a comunidade de Brejão dos Negros, que eu tive a oportunidade de, por várias vezes durante o processo eleitoral do ano passado, ser recebida lá e dialogar sobre os desafios daquela comunidade, sobre os desafios de manter aquele território de vida em pé, apesar de toda a especulação imobiliária, de toda a especulação de quem deseja só explorar os territórios, como sempre foi feito, né? Se explora os territórios da população negra, depois se vai embora e se deixam lá os resquícios da degradação ambiental. E aquele povo luta com muita força, então meu abraço a Exaltina e toda a comunidade quilombola de Brejão dos Negros. Niuli, são 7h58, 2 minutinhos para a gente encerrar o programa. Vou entrar em 2024. Chega para mim a informação de que Niuli passou em um concurso e por este motivo estaria impossibilitada de continuar como pré-candidata a prefeito de Aracaju pelo PSOL. Procede, não? Não, não procede, não. Que passei em concurso, passei. Tô felizona, né? Eu digo, Narciso, eu vou parafrasear a Belchior para dizer que eu sou só uma mulher latino-americana sem dinheiro no banco, sem parente importante vinda do interior. Então, a gente precisa, como filha de classe trabalhadora, eu sou filha de professora, eu tenho 2 filhos para criar, então eu sou concurseira. Inclusive, quero mandar um abraço para os concurseiros, porque além da advocacia,
eu entendi também que era necessário o desafio de estar no concurso para garantir sempre uma melhor qualidade de vida para a minha família, né? Isso é fundamental para a gente que está aí na classe trabalhadora. Mas é também importante dizer que isso não me afasta da luta política. Eu até passei, fui aprovada no concurso do Ministério Público para promotora do Estado de Sergipe, mas não devo ser chamada por hora. E eu disse, olha, a política me quer, como eu quero a política, porque eu entendo a política como um instrumento de transformação da vida das pessoas, um instrumento de luta, né? Então, se eu estivesse aqui simplesmente para um projeto pessoal, certamente não estaria dando a importância nesse momento. Eu deveria estar em casa estudando, porque eu, inclusive, estou na fase oral do concurso do Ministério Público da Bahia. Mas eu não estou lá agora, estou aqui porque eu acho que a gente também tem a responsabilidade de seguir pautando o debate público e de seguir nas disputas que são fundamentais para a melhoria de vida do povo, sobretudo num processo importante como é 2024, principalmente num dia como hoje, que é da consciência negra. Então, acho que foi fundamental, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque é preciso que a gente leve para a cidade esse debate do ponto de vista de quem sofre a cidade, de quem vive a cidade, com desafios diferentes da maioria dos candidatos ou das candidatas que aí estão, a partir do ponto de vista da classe trabalhadora. O processo interno do PSOL está finalizado? A Niúlia é pré-candidata? Ainda tem alguma etapa? Ainda há disputa interna? Como é que está esse quadro? Há disputa interna. Nós ainda estamos dialogando internamente. Nós saímos de vários congressos agora. Tivemos congresso estadual, congresso municipal. Fizemos a Primavera Socialista, que é a corrente que eu faço parte, tem maioria hoje, tanto estadualmente como também em Aracaju, no diretório de Aracaju. Mas nós estamos num processo de diálogo interno, porque temos muitas pré-candidatas, que bom. Temos a companheira Linda, temos a companheira Isadora, e a Primavera Socialista eu me coloquei à disposição, e a Primavera Socialista está lançando o meu nome como pré-candidata. O companheiro Irã é o pré-candidato a vereador da Primavera Socialista. Então, nós estamos nesse diálogo interno a respeito da candidatura majoritária e certamente sairemos unidas e fortalecidas para a disputa de 2024. Há um prazo para fechar isso? Nós acreditamos que vamos ter, final agora de novembro, talvez dezembro, seminário eleitoral. Devemos dialogar a respeito disso, mas não estamos preocupados necessariamente em dar uma resposta imediata. Acho que mais do que pessoas ou do que um nome, é fundamental que o pessoal siga apresentando o programa que quer para Aracaju. Isso nós já estamos fazendo, como a gente sempre fez, né? Acho que de 2020 para cá a gente vem disputou também o município. Nas eleições anteriores tem um acúmulo aí que a gente vai levar também, vai continuar dialogando com a população e levar para Aracaju um programa diferente da cidade que tem hoje. Niúlia, obrigado pela sua participação, sua mensagem final. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes, dizer que o povo de Aracaju tem uma oportunidade de qualificar sempre o debate eleitoral, e isso é um desafio, né, que a gente se coloca aqui à disposição de vocês, e agradece o espaço, né? Acho que ano que vem é um ano desafiador e Aracaju precisa, de fato, dar uma resposta à maioria da população que sofre, e essa resposta precisa vir, sobretudo, da mudança que nasce a partir do processo eleitoral. Muito obrigado, Niúlia, pela presença. Obrigado aqui aos que estão acompanhando a Niúlia. Obrigado também ao Bittencourt, que precisou sair mais cedo.